Bom, vamos lá. Por que que eu acho que você deve ler a Bíblia inteira? A Bíblia, para mim, é um livro riquíssimo, com muito conhecimento, e não é só para os evangélicos, mas todo mundo deveria ler a Bíblia inteira. O primeiro ponto que eu quero falar sobre a Bíblia é você estudar a Bíblia e não apenas ler, você estudar. Porque na Bíblia tem muita expressão idiomática, muita coisa que, se você lê de forma rápida, você acaba tirando do contexto. E tem muita expressão idiomática na Bíblia que, se você não olhar com olhos de outra forma, se você não olhar no contexto da cultura em que a Bíblia foi escrita, você acaba não entendendo e acaba tirando de contexto. Deixa eu dar um exemplo breve aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Tem aquela passagem lá do dilúvio que Deus fala, que a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. É assim que está a tradução na Bíblia, na nossa tradução. E Deus se arrependeu de ter criado o homem. Isso aí é uma tradução errada, é uma tradução infeliz, tá? No texto original não é que Deus se arrepende, Deus ele entra em profunda tristeza por ter criado o homem. Mas ele não se arrependeu, porque se ele realmente tivesse arrependido, estaria entrando em contradição com outro texto bíblico, onde diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, é muito bom você estudar a Bíblia e não apenas ler. E um principal que eu indico de vocês lerem a Bíblia inteira é para vocês aprenderem com o erro dos outros. A Bíblia é um livro riquíssimo, riquíssimo em histórias, várias histórias de várias pessoas diferentes, e tem como você tirar muito aprendizado, cara, com a vida e com os erros dos personagens bíblicos. Muito aprendizado mesmo. Deixa eu pegar um exemplo rápido aqui. Salomão. Eu gosto muito da história de Salomão. E, cara, Salomão, ele é o exemplo perfeito de um homem que teve tudo na vida. Salomão, ele teve tudo na vida. E ainda assim, ele termina a vida dele amargurado e depressivo. Ele percebe que nada faz sentido, nada vale a pena, tudo é vaidade. Sim, o Salomão, ele teve fama, ele, no seu tempo, provavelmente ele foi o mais famoso do mundo. Ele teve muita riqueza, no seu tempo é dito que ele foi o mais rico. E ele teve muita sabedoria e também muita mulher, né, que é o sonho dos homens, né, ter várias e várias mulheres. Salomão teve 1000 mulheres, cara, 1000, 1000 mulheres, pra vocês terem noção, 1000 mulheres. E ainda assim, ele percebe que tudo aquilo era vaidade, que aquilo tudo, toda essa riqueza, toda essa fama, todas essas mulheres, nada disso conseguiu preencher o vazio no coração de Salomão, e ele percebe isso. Então, a Bíblia é muito bom para ela te dar para que você aprenda com o erro dos outros. Tem muita história, muito personagem na Bíblia. Tem um exemplo muito bom que é o exemplo de Sansão, que é um bom exemplo de Sansão, né, para os homens, né, principalmente para os homens. O que que acontece quando você se envolve com uma mulher errada, com uma mulher que não é uma mulher sábia, que não é uma mulher enviada por Deus, que é uma mulher mundana. O que acontece, é só você olhar a história de Sansão, cara. Você lê a história de Sansão, chega a dar agonia, velho. Que puta que pariu. O cara se fudeu muito por causa de mulher o Sansão. Ele se fudeu muito por causa de uma mulher. Entende? Então, é muito bom você ler a história dos personagens bíblicos para você aprender com o erro deles. Olha a história de Davi também. Davi se fudeu muito também por conta de mulher. Ele lascou a vida dele por conta de uma mulher. Então, você aprender com os erros dos personagens bíblicos é uma coisa assim extraordinária. Isso é sabedoria, né? No final das contas, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz: o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com os próprios erros e o burro nunca aprende. Então, pelo menos temos que ser inteligentes, né? E, se possível, sermos sábios. E por fim, cara, por fim é se preparar, cara. A gente tem que se preparar. Eu acredito profundamente que estamos vivendo os últimos dias. Tá cada vez ficando pior.
Assim, eu não tenho mais nenhuma esperança, assim, em governo, em política, em porra nenhuma. Não acho que o mundo vai melhorar. E as poucas vezes que melhorar vai ser justamente de forma proposital para piorar ainda mais. É aquela máxima, né? Dá um passo para frente para dar dois para trás. Então sempre piora, sempre a gente tá vendo o mundo piorar cada vez mais. E é tempo da gente se preparar, cara, porque eu acho que tá cada vez mais perto a volta de Jesus Cristo. E é isso. Obrigado pelo seu tempo. É apenas a minha humilde opinião, um ponto de vista diferente, uma perspectiva diferente, hein?